começando a apresentação da socialização do projeto de estágio curricular obrigatório 3. Apresentação: acadêmico Rafael Pinto de Toledo, disciplina estágio curricular obrigatório 3, área de concentração formação do professor de língua inglesa, tema: as contribuições da formação continuada para a prática docente. Justificativa: a formação continuada é uma das alternativas que temos para fazermos um ensino baseado nas estratégias de ensino atualizados, pois assim como todo contexto extraescolar, a escola e os processos de ensino também devem se manter atualizados. Diante desse desafio, a formação continuada deve agregar aos professores novas resoluções a respeito da formação profissional. Um ponto importante é proporcionar um momento de troca de experiências com os professores e, a partir disso, identificar e trabalhar nos pontos de melhoria em conjunto com os profissionais. Objetivos: observar como a proposta de ensino da professora regente está sendo aplicada e quais os objetivos que estão sendo alcançados. Através da observação, poder elaborar os planos de aula adequados de acordo com as competências e fragilidades de cada turma. Empregar o conhecimento sobre a turma e seu estágio dentro do aprendizado em língua inglesa para elaborar 5 planos de aula que agreguem os conteúdos que estão sendo desenvolvidos em sala de aula. Desenvolver as aulas planejadas especificamente para as turmas que observei e contribuir com a evolução de cada aluno em uma troca de experiências entre professor regente, alunos e professor em formação. Fundamentação teórica. O trabalho de pesquisa foi baseado em autores que discutem sobre metodologias de ensino e sobre formação continuada, diante disso apoiando nas ideias de Bernon, Humberto e Maria, entre outros. Se focarmos no campo do professor, podemos perceber uma falta de delimitação clara de suas funções, que implica a demanda de soluções dos problemas derivados do contexto social e o aumento de exigências e competências no campo da educação. Bernon, 2010, página 8. Não se trata de qualificar o que é melhor ou pior, mas de constatar que a escola de ontem não cabe integralmente na escola de hoje. Lucena, Lucine, 2017, página 10. É urgente e necessário, uma vez que se vê muitos profissionais, professores e professoras, insatisfeitos com sua aplicação metodológica. Essa insatisfação ocorre por diversos motivos: temáticas descontextualizadas, encontros em forma de monólogo, nos quais um expert ensina como se deve ensinar. Humberto, 2021, página 12. Metodologia. O estágio curricular obrigatório 3 foi vivenciado na Escola Estadual de Ensino Médio Cônego João Batista Sorge. Todas as etapas desse trabalho seguiram a orientação da trilha de aprendizagem do estágio curricular obrigatório 3. Na primeira etapa, foi realizada uma visita à escola para entregar a carta de apresentação e conhecer a estrutura da escola e a professora regente. Em seguida, foi preenchido o roteiro de observação com as informações obtidas na escola, assim como a leitura do projeto político-pedagógico. No passo seguinte, foi observado o total de 20 aulas e desenvolvido os planos de aula para a regência através da observação. Os planos de aula foram avaliados pela professora regente, que autorizou a aplicação do mesmo. E por fim foram realizadas as aulas de regência para 2 turmas do primeiro ano, 2 turmas de segundo ano e 1 turma de terceiro ano. A escrita do paper se desenvolveu a partir de pesquisas bibliográficas em livros e artigos aos quais estão devidamente referenciados. Observação. O estágio foi vivenciado na Escola Estadual de Ensino Médio Cônego João Batista Sorge, na cidade em que eu resido, em Carazinho, Rio Grande do Sul. A escola oferece todas as etapas do ensino médio em 3 turnos, manhã, tarde e noite. A escola conta com uma infraestrutura bem conservada e oferece aos alunos um bom ambiente escolar. Possui biblioteca e sala de informática, além de auditório e laboratório de ciências. Conta também com 2 quadras de esporte, sendo uma delas coberta. Em seu quadro de funcionário, a escola conta com psicopedagoga, intérprete de Libras, além de quadro diretivo e dos professores em sala de aula. Roteiro de entrevista e plano de aula. No roteiro de entrevista foram abordados assuntos como formação continuada, PPP,
e papel do professor para desenvolvimento de novas estratégias de ensino. Nessa etapa foram desenvolvidos 5 planos de aula que foram elaborados com base na observação das aulas da professora regente, levando em consideração todos os aspectos das turmas. Plano 1. Foi montado um personal profile para que as pessoas possam desenvolver a habilidade de falar sobre si ao traçar o seu perfil profissional. Plano 2. Foi planejada uma aula com base em um diálogo em inglês com o objetivo de estimular os alunos a desenvolver suas habilidades em língua inglesa. Plano 3. Planejei uma aula voltada para a tradução de um diálogo em inglês, com o objetivo de agregar novas palavras ao vocabulário dos alunos. Plano 4. Planejei uma aula baseada nas question words e suas estruturas gramaticais, para que os alunos se sintam aptos para um diálogo real com troca de perguntas e respostas. Plano 5. Foi planejada uma aula onde abordei os quantifiers, sua aplicação e suas regras de uso. O objetivo é agregar o conhecimento e agregar vocabulário aos alunos. Vivência do estágio. O estágio curricular obrigatório 3 foi de suma importância para minha formação como professor de língua inglesa, pois contemplou um trabalho de observação e pesquisa que vem sendo construído ao longo das etapas de estágio 1 e 2. Onde tive a oportunidade de imergir em escolas públicas da minha cidade, observando, pesquisando e pondo em prática todo o conhecimento teórico que estudei até aqui. A partir da observação, se pode ter a propriedade de pensamento para refletir sobre o nosso papel como profissional da educação e entender quais as valências e desafios dos professores atuantes em sala de aula. Pois só temos a contribuir se entendermos de onde estamos partindo e para onde queremos chegar. Com esse pensamento de trabalho colaborativo com a professora regente, desenvolvi as minhas aulas de regência de forma que ambos pudessem contribuir com aprendizado e conhecimento em sala de aula. O resultado foi além das minhas expectativas, pois foi uma troca muito interessante entre aluno e professor, de maneira que pude sentir que colaborei com as turmas em que pude fazer regência e que isso enriqueceu minha experiência em sala de aula. Aqui estão as referências dos autores que foram citados nessa apresentação. E para encerrar, deixo uma frase de Augusto Cury: educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Obrigado.